Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Vera Lúcia. E hoje iniciaremos o capítulo 9 de 1 Samuel. O grande desafio de Samuel agora é nos apresentar, nos preparar e preparar aquele povo ali para conhecer o futuro rei. O primeiro rei de Israel. Eita, momento difícil. Samuel vai aqui ter um encontro com essa figura tão relevante para Israel. O povo está ansioso para conhecer esse rei. Vamos conhecê-lo um pouquinho? Vamos ver quais são as suas qualidades, seus defeitos. Claro que não tem ninguém perfeito, né? Vamos ver sua procedência. Vamos iniciar aqui o capítulo 9, cujo título é O Encontro entre Saul e Samuel. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Então aqui fala de qual tribo Saul vem, né? É da tribo de Benjamim. Como vimos lá em Juízes capítulo 20, quando o pastor Cícero comentou, uma tribo que quase foi exterminada, devido a um crime contra uma concubina de um levita. Houve revolta e essa tribo quase foi exterminada. Mas isso aí os irmãos podem ver lá na playlist, né? E vamos ver aqui a aparência desse jovem. Ele era alto, bonito, alguém que impressiona, capaz de impressionar. Esse povo parece que é isso mesmo, quer impressionar. O povo quer alguém que... O povo quer um rei, que seja forte, que seja imponente, que seja guerreiro, porque eles querem vencer as batalhas, eles querem se sobressair, eles querem conquistas, reis fortes, poderosos. Muitas vezes a aparência é muito considerada por aqueles que buscam alguém para representá-los, né, irmãos? A gente vê isso na vida, no cotidiano. Como o povo vê o exterior. Isso preocupa, né? Isso preocupou até a Deus, quando mais na frente Samuel vai ungir o próximo rei. Nós não teve a unção nem do primeiro e já vamos pular para o outro, mas só esse detalhezinho. Quando ele chega diante daquele que será o rei que vem de uma outra tribo, da tribo de Judá, alguém que Deus disse que tinha o cetro, né? O cetro nunca se acabaria, porque daquele alguém vai chegar o rei supremo, o rei Jesus. Calma, mas isso é mais para frente. Então, ali no capítulo 16 de 1 Samuel, quando Samuel chega na casa de Jessé, logo se apresenta o primeiro filho, bem alto, Eliabe, uma aparência maravilhosa. Aí Samuel já pensa no seu coração, é esse aí mesmo, é esse aí. Aí Deus dá-lhe uma chamada. Você está olhando a aparência, eu não me importo com a aparência, eu olho o que a pessoa tem por dentro, eu olho o interior. E é isso mesmo. Esse homem aqui, né, esse futuro rei, o Saul, voltando para ele tem uma aparência, ele tem um porte assim que chama atenção, se destaca, mas isso não importa para o nosso Deus. Deus quer alguém para cuidar daquele povo rebelde, aquele povo que está num declínio espiritual, declínio moral. Apesar de tudo isso, a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele vai dar o que eles pedem. Eles desejam mudar algo que vem acontecendo há mais de 300 anos. Acreditando, talvez eles acreditem que um rei vai resolver todas as questões da nação, que vai ser a solução. Vamos ver se eles estão certos nessa escolha, né, irmãos? Vamos ver o que Deus tem para eles.
Deus é bom, Deus vai dar o rei, porque já era previsto da tribo de Benjamim também sair um rei, como nos diz lá em Gênesis 35:11. Depois os irmãos podem conferir esse versículo, mas também está previsto na palavra um rei que vem de outra tribo, da tribo de Judá. Esse primeiro aqui vai ter dificuldades para apacentar o rebanho. O outro aqui vai ser apresentado como um exímio cuidador, um exímio maravilhoso pastor, né? Falando em pastor, gente, assim, os reis, muitas vezes Deus os chama de pastores. Aqueles reis, aqueles que estão à frente, estavam à frente do povo, eles eram muitas vezes considerados pastores. Existiam os maus pastores, que abandonavam as ovelhas, deixavam-nas dispersas, não tinham cuidado que Deus queria que tivesse. Deus faz uma advertência. Ai daqueles que apacentam a si mesmos, lá em Ezequiel 34. Deus fala daquele pastor que é egoísta, que pensa só em si mesmo, que não está nem aí se as ovelhas andam desgarradas por todos os montes. 34:6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure, quem as busque, quem cuide delas. Então Deus vai falando aqui em Ezequiel 34. E Deus dá uma advertência. Ai daqueles que não apacentam as minhas ovelhas como eu desejo. Então Deus tem um cuidado muito especial mesmo com essas ovelhinhas teimosas. E esse servo aqui não teve, né? O Saul não teve esse cuidado. As ovelhas se extraviaram, saíram, né? Ele demonstrou que ele não está preparado aqui para a liderança ainda. Ele não está sabendo administrar nem pequenos negócios, que são os negócios de seu pai. E olha o cargo de relevância que ele vai ter. Administrar a nação de Israel. Então aqui ele vai ter que aprender algumas lições. E ele disse a Saul, o pai dele disse assim: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Daí eles foram procurá-las. E a busca deles, irmãos, está até o versículo 5. Eles andaram pelos montes de Efraim, por todas aquelas regiões de Salisa e por aí vai. Mas quando chega no versículo 5, chegando ao distrito de Zuf, disse Saul a seus servos: vamos voltar. Ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a se preocupar conosco. Esse rei aqui já está pensando em retroceder, voltar atrás. Tudo bem que a razão pela qual ele quer fazer isso é muito louvável, admirável, irmãos. Porque ele estava preocupado com seu pai. Ele não queria preocupar seu pai. Isso é bonito nele, irmãos. Um líder tem que se preocupar com sua família. Porque a gente vê lá, grandes líderes se envolvem demais com o seu trabalho, com as suas responsabilidades, e às vezes deixam um pontinho a desejar, um pontinho extremamente importante para o Senhor. Eu falo pontinho, mas nem é. É a família. É o projeto número 1 do Senhor. A família é muito importante, então tem que ter na agenda dos grandes líderes tempo para a família, preocupação com a família, para que não tenha aquele sucesso somente aqui no caso dele na nação, aqui no caso de um presidente, né, de um líder de igreja. Como é importante o cuidado com a família. E isso o Senhor nos fala muito, né? Nos fala lá no capítulo, lá em Pedro, fala sobre os pastores cuidarem das ovelhas, olharem suas necessidades, cuidarem delas com carinho, né?
A gente vai ler depois sobre isso, o versículo que fala sobre o cuidado que os pastores devem ter com as ovelhas, com o rebanho. Claro que a liderança de um pastor não é fácil, né, irmãos? Porque uma igreja, por exemplo, ela é composta de pessoas de todas as formas, pessoas com todas as suas histórias, né, irmão? Com todas as suas necessidades, com todos os seus problemas. Umas ovelhas de todo tipo, né, irmãos? E realmente é muito difícil o trabalho de um pastor, de um líder de uma igreja. Isso aqui é mais uma questão a ser pensada aqui, né, irmãos? Mas, o que Deus fala aqui? Usa aquele homem, né, para dizer para ele, não, nós já estamos perto, muito próximo de alguém que vai nos informar como encontrar essas jumentas. Versículo 6 diz assim: o servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Olha aqui, gente. Uma pessoa que está a serviço do rei, de Saul, o servo, alguém numa condição menos elevada, dá um conselho sábio aqui para ele, Vamos falar com esse homem. Ele é respeitado. O testemunho de Samuel aqui. Samuel tem um bom testemunho. E aí Saul diz assim: se formos, versículo 7, se formos, o que poderemos lhe dar? A comida dos sacos de viagem já acabou e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? Irmãos, os homens de Deus, os profetas, eles viviam de doações, porque eles se dedicavam totalmente ao trabalho. Aqui a gente vê que Samuel teve o papel de juiz, de profeta, de sacerdote, e receber algum presente ou algum provimento não era pecado, não é pecado. Cuidados daqueles que nos lideram, né? A gente vê que nós temos pastores que dedicam 100% do seu tempo à obra e eles têm que ser atendidos nas suas necessidades. É mais um adendo aqui. Então aqui está trabalhando a questão de o futuro rei de Israel saber ouvir pessoas, saber dar atenção para as pessoas próximas, aquelas que querem ajudar, mesmo as mais simples, mesmo aquelas que estão subordinadas a ele. E aqui essa conversa aqui está nos indicando isso, que Deus quer ensinar para o futuro rei de Israel que tem que haver comunicação, tem que haver humildade para saber ouvir as pessoas. E esse servo aqui vai apresentar uma ideia, eu tenho 3 gramas de prata, versículo 8, darei ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho. Então, irmãos, a gente sabe que isso acontece, essa questão do presente, a gente vê aqui Claro que em Israel acontecia muita questão de dar o presente para determinados profetas, falsos profetas, para dizerem coisas boas a respeito dos corruptos. Mas aqui não, aqui se trata de um homem de Deus, um homem sincero, reto, que anda na presença de Deus e que ele é digno de receber a oferta, o carinho, o cuidado das pessoas. Não é isso? Assim acontece com nossos líderes. Muitos estão totalmente voltados para a obra e eles precisam de um carinho especial por nossa parte, por parte de todos, né, irmãos? Isso é muito importante a gente pensar também. Porque não é fácil um pastor que cuida, que usa seu tempo 24 horas na obra do Senhor, que às vezes sobra tão pouco tempo para a sua família, para a sua vida pessoal. Eles têm que serem assistidos em todas as suas necessidades, não é isso, meus irmãos? Eles necessitam, assim como nós, como ovelhas, todos precisam de cuidados especiais. E aí, eles concordam, Saul concordou, olha, um bom conselho, e ele aceitou o conselho, muito bem, vamos. Olha só, irmãos, esse ensinamento é muito importante para nós, é muito importante que um líder seja humilde. A Bíblia diz lá em
Provérbios, capítulo 15, versículo 33, que a humildade precede a honra. Humildade é uma característica muito importante. Deus olha muito para essa característica de alguém que lidera. Tem que saber ouvir as pessoas, conversar, procurar uma solução. Não ser aquela pessoa, o detentor do conhecimento, só eu que sei, só eu que posso, só eu que tenho capacidade, eu sou o bambambam, não. Não existe isso. Existem os conselhos, os sábios conselhos, as ideias. Às vezes a ideia vem de alguém tão simples e dá uma ideia assim que muda tudo. Não é isso, irmãos? Então que trabalhemos a humildade também. Que os líderes, que todos aqueles que estão à frente de algum trabalho tenham essa humildade. Como eu falei lá em 1 Pedro 5,2, os deveres do ministério, diz assim: rogo aos presbíteros que estão entre vós, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, como Deus quer, de boa vontade, sendo modelos. Oh, glória a Deus! Um bom modelo é um modelo que tem humildade, que tem boa vontade, que tem carinho pela obra. É isso que Deus quer. Então Deus está dando uma lição aqui para o futuro rei. Uma lição de humildade, de cuidado, de zelo. E o Senhor falou aqui sobre a nossa casa também, né, irmãos? A nossa casa também, nós pais somos líderes. E nós temos, às vezes, que escutar nossos filhos, conversar com eles, colocar nossos pontos de vista, nossas ideias, escutá-los também para que a casa tenha uma paz, para que a família seja abençoada, né, irmãos? Glória a Deus, Deus é assim perfeito. Em um pequeno texto como esse, em um pequeno momento, assim, Deus ensina muito para a gente. Eu fiquei assim muito maravilhada com a atitude desse servo. Aliás, a Bíblia fala tanto de servos que foram tão relevantes, tão importantes. Quem não se lembra daquela menina que trabalhou na casa de Naamã? Que importância aquela menina teve, além de colaborar para a cura do seu patrão, do general Naamã. Ela testemunhou sobre o Deus de Israel. Aleluia, Jesus. Então, gente, vamos considerar as pessoas, mesmo as que a gente às vezes pensa que não tem nada a oferecer. E aqui o Saul, tomara, Deus abençoe que ele aprenda a lição. Nós vamos ver nos próximos capítulos se ele vai exercer mesmo a humildade, se ele vai saber ouvir, ou será que ele vai ser um opressor? Eita, mais à frente a gente vai ver como é que ele vai cuidar, por exemplo, do seu escudeiro, aquele que carrega suas armas, aquele que está bem pertinho dele nos momentos de angústia, quando ele precisa de uma música, quando ele precisa de uma companhia para acalmar seus ânimos, para tirar aquele desespero, aquele espírito que o afligia. Vamos ver se ele vai ter cuidado com a sua família, ou ele vai querer matar o próprio filho numa batalha. Isso aí a gente vai conhecer mais na frente. Será que o poder vai subir a mente desse homem? Será que esse homem vai realmente realizar o exercício de sua profissão como rei de Israel? Será que ele vai ser um homem que estará à altura daquilo que Deus espera para aquela nação? Deus ama muito aquela nação. Muito, 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 irmãos. Então, vamos ver se ele vai estar preparado mesmo. Aqui no capítulo 78, versículo 71 e 72, vai nos falar. Escolheu o Senhor o seu servo, que a gente não vai dizer o nome, vocês vão conhecer esse servo mais à frente. Alguém que Deus tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas. Estou dando a dica, mas vai ser mais para frente. Calma, vocês não conhecem nem Saul ainda. Do pastoreio das ovelhas para ser pastor. Oh, glória! Para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança, e de coração íntegro.
esse homem vai pastorear com mãos experientes, conduzirá. Irmãos, Deus é perfeito, é maravilhoso. Ele tem muito cuidado com a gente. Tem hora que a gente é rebelde, é falho, é fraco, mas Deus é misericordioso. E Deus vai usar alguém aqui para tratar esse povo, para preparar-os melhor para o próximo rei. Esse aqui vai ter alguns momentos em que ele vai ser um referencial muito forte, guerreiro forte, mas vai ter momentos em que ele vai ter uns vacilozinhos. Calma, nós vamos conhecê-lo. Tá bom, meus amados irmãos? E amanhã, hoje nós encerramos aqui, tá? Que Deus vos abençoe e que amanhã nós conheçamos um pouquinho mais sobre a vida desse homem que vai ser o futuro rei de Israel. O monarca que vai iniciar, o monarca que vai abrir caminhos para um novo tempo para Israel, uma nova história. Como será essa história de reis? Oh, meu Deus, vamos esperar. Vai ser muito bom a gente conhecer as histórias dos reis. E amanhã ele vai ter o encontro com aquele que Deus já preparou. Deus já falou com aquele homem. Deus já falou com Samuel como é que era para recebê-lo, o que tem que fazer com ele, como é que ele vai ser tratado. Ele vai ter um encontro amanhã. Vamos aguardar esse encontro. Amanhã vai ser esse momento tão esperado. E calma, o povo ainda não vai conhecer o rei amanhã. Amanhã esse rei vai ter outro momento muito importante na sua vida. Esse futuro rei vai ter um momento espiritual, um momento assim, digamos assim, um momento que vai mudar a sua história. E a história de Israel vai iniciar um processo aí muito bom amanhã. Então, que Deus abençoe meus amados irmãos. Até amanhã. Vamos ficar aguardando o desfecho desse preparo aqui. Ou preparo, como Deus é bom, Deus prepara mesmo. Não é assim, vapt-vupt. Tudo é um processo. Calma, Deus está preparando aqui esse homem que vai ser de grande importância para o povo a nação de Israel. Não só para mostrar questões, resolver questões boas, mas também para ensinar. Deus tem seus instrumentos para ensinar como nos voltarmos para Ele, como virmos realmente que Ele é o Rei, é aquele que governa, é aquele que está acima de todas as nações, é o nosso Rei. E tirar o nosso Rei de cena não pode, de jeito nenhum, em nenhum momento de nossas vidas, tá bom, irmãos? Então amanhã nós iremos conhecer. A paz do Senhor, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.